Salve, salve nação corintiana, Timão na Veia News está no ar e chegou o grande dia. Hoje o dia do derby, Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. O tão aguardado derby vai acontecer, um jogo aí em clima de guerra. Roger Guedes aí que tá com o Palmeiras entalado, ele sofreu um pouco lá na mão dos jogadores do Palmeiras, diziam na época que ele era um jogador marrento, isso e aquilo, parece que ele tem uma rusguinha ali também com o Felipe Melo, então com certeza Roger Guedes vai estar com sangue nos olhos nesse jogo. É um jogo que vai atrair a atenção de toda a nação corintiana e certamente também dos torcedores da porcada também. E vamos aí às polêmicas desse jogo, né? Muita gente aí criticando o Silvinho pela escolha de Cantígio para jogar no lugar do Gabriel. Primeiro vamos aí à provável escalação do Silvinho para esse jogo. Confiram na tela aí, nação. Pois é, tem muita gente aí questionando essa possível escalação do Silvinho, acho que está praticamente confirmada que Cantígio será o primeiro volante e Renato Augusto e Juliano farão ali o trio de meio de campo. E aí nas pontas vão jogar o William numa ponta, provavelmente Gabriel Pereira na outra ponta e Roger Guedes fazendo ali a função de falso 9. Então muita gente questionando porque o Cantígio não tem essa característica de primeiro volante, ele realmente não é um grande marcador, ele é um jogador assim lento ali também na hora de recompor, quando a equipe perde a posse de bola. Por outro lado, a equipe vai ganhar em termos de passe, né? O Cantígio é um jogador que passa muito bem a bola, um jogador que tem visão de jogo, muitas vezes ele em um lançamento ele decide uma partida. Então esses são os pontos positivos. Agora, por outro lado, em termos de marcação, o Cantígio é um jogador que deixa a desejar. Ele não tem as características para fazer essa função, não é aquele cão de guarda, aquele jogador que protege a defesa, aquele jogador que rouba bolas. Então realmente a torcida tem um pouco de razão nessas críticas com o Silvinho. Então qual a única maneira do Corinthians jogar nesse esquema que o Silvinho está pretendendo colocar em campo? Em primeiro lugar, ele fez a escolha correta no meu modo de ver. Ele tirou o Jô ali como centroavante. Então ele colocou 3 jogadores, um trio de ataque ali com mais mobilidade. Jogadores ali com um pouco mais de velocidade, que tem condição inclusive de marcar a saída de bola do Palmeiras. Então a única maneira do Corinthians conseguir encarar o Palmeiras com essa formação aí de Cantígio de primeiro volante é com os outros jogadores ajudando na marcação. Então quem sabe o Corinthians surpreende nesse jogo, entra com a marcação mais à frente. Quem sabe marcando inclusive a saída de bola do Palmeiras, fazer uma marcação-pressão. Então quando você tem o William numa ponta, Gabriel Pereira na outra e o Roger Guedes, os 3 ali, eles têm condição sim de fazer uma marcação mais sob pressão, coisa que com o Jô fica mais difícil. O Jô, além de ser um centroavante com menos mobilidade, já até pela idade dele, ele não tem essa condição ali de pressionar. Já o William, apesar da idade, é um jogador que fisicamente sempre foi privilegiado. E a gente tem que torcer para que o Renato Augusto esteja numa condição física melhor do que ele vinha apresentando nos jogos anteriores, para que ele também possa ajudar ali nessa parte de marcação. Juliano já é um jogador, embora não tenha essas características de marcador também, fisicamente ele já está melhor porque já fez mais jogos, tudo, ele vem sendo titular já há um bom tempo, diferentemente do Renato Augusto. Então a expectativa é essa, o Corinthians entre no jogo pilhado realmente, fazendo uma marcação muito forte na equipe do Palmeiras, porque se depender ali do Cantígio para fazer essa proteção, as coisas ficam complicadas. Vai lembrar que no jogo anterior, o ponto fraco do Corinthians foi exatamente esse, foi a marcação. Ficou ali um buraco ali entre o defesa e meio de campo, que muitas vezes o América se aproveitou ali. Então esse jogo a gente espera que a equipe ocupe melhor os espaços, mesmo não tendo ali um primeiro volante de origem. Eu acho que tem muita gente criticando o Silvinho, realmente é arriscado essa formação que ele está colocando em campo, mas ele deve saber o que está fazendo. Provavelmente ele acredita ali que o Renato Augusto esteja já em melhor condição, o próprio William, que eles têm condição aí de fazer uma marcação mais adiantada. O próprio Gabriel Pereira, um garoto, então ele tem condições, não é um jogador de velocidade. Eu acredito que eu entraria, por exemplo, nessa formação com o Mosquito. Eu acho que o Mosquito é um jogador que tem mais velocidade, é um jogador, embora não esteja em grande fase no momento,
mas ele é um jogador que tem muita garra, então ele ajudaria mais nessa marcação sob pressão. Ele tem condições também de voltar para ajudar na marcação. E o Roger Guedes é incógnito, né? O Roger Guedes também não vinha, não está ainda 100%. Então vamos ver como está nesse jogo. Ele vai estar pilhado com sangue no olho. Vamos ver se ele ajuda também esse setor de marcação. Agora que ele vai estar de centroavante, ele vai ter que marcar mais na frente ali, mais a saída de bola mesmo. Ao contrário, quando ele joga aberto, muitas vezes tem que marcar o lateral, né? Tudo isso. Então a gente sabe que o ponto forte do Palmeiras que deve vir completo, né? O que estão dizendo aí. Mas o elenco do Palmeiras é mais forte que o nosso realmente, mesmo que poupar um ou outro jogador por causa do jogo contra o Atlético Mineiro no meio da semana, mas o Palmeiras tem um elenco mais forte. O ponto forte do Palmeiras é exatamente contra-ataque. Então se o Corinthians der espaço, né, o Cantillo não der conta de fazer essa função de primeiro volante, nós vamos sofrer e corremos um risco grande de tomar uma goleada. Mas eu prefiro confiar no Silvinho. O Silvinho tem ali o Fernando Lázaro ali, que é um excelente analista, né? Espero que ele esteja ouvindo isso. Tem o Doriva também, que é auxiliar. Então eu acho que o Silvinho não tomou essa decisão assim de loucura não. Eu espero que ele saiba o que esteja fazendo. A gente sabe que no futebol moderno, hoje o Silvinho jogou muito na Europa, entendeu? Ele fez toda a carreira dele como jogador lá na Europa. A gente sabe que lá muitas equipes jogam sem esse brucutu do meio de campo, esse primeiro volante, esse cara que é responsável simplesmente pela marcação. Então o Silvinho deve estar apostando nisso. Agora, você jogando nesse esquema, que eu falei, você precisa da ajuda da equipe como um todo. Todos os jogadores ali precisam ali ajudar na marcação, estar imbuídos ali, porque quando a equipe perde a posse de bola, tem esse problema. Então a gente espera que o Corinthians adote essa marcação-pressão. Quando perde a bola, já pressionar rapidamente para roubar a bola. Mas isso requer muito treinamento. Então a gente espera que o Silvinho tenha treinado aí nessas semanas aí que teve livre no meio da semana para que consiga fazer isso realmente. Vamos torcer, né? Eu não vou ficar falando muito aqui. Eu vi muito torcedor aí falando, eu vou torcer pro Corinthians perder, pro Silvinho cair. Pelo amor de Deus, pra mim não é torcedor do Corinthians. Isso aí é uma vergonha. Então você vai torcer pro Paris Saint-Germain, vai torcer pro Real Madrid, Barcelona, Manchester City, porque corintiano raiz não tem dessa não. Ainda mais num clássico como esse, jamais vai torcer pro Corinthians perder. Então acho que quem não tá confiante, não acredita no Corinthians, melhor nem assistir o jogo. Vamos deixar para assistir quem confia, quem é torcedor mesmo, aquele raiz que torce independente da situação do time. Agora, mais do que nunca, a gente precisa do torcedor. Infelizmente, não está podendo o torcedor na arquibancada, né? Com certeza ajudaria muito mais, mas o torcedor mesmo à distância ali, quem está mandando uma vibração positiva, uma confiança, isso sempre ajuda. Vamos torcer sim, não tem essa de derrubar Silvinho, não. Eu ainda acredito no Silvinho, eu acho que esse é um jogo realmente chave. Acho que tanto pro Silvinho como pro Cantillo. Acho que se o Silvinho perder, o Corinthians for jogar muito mal, a chance de ele cair é muito grande, né? E o Cantillo, se ele não mostrar serviço aí nesse jogo, não mostrar que ele tem condição, fica difícil para ele jogar nos próximos jogos, né? As características do Cantillo são de segundo volante realmente, aquele jogador que sabe sair jogando, como marcador realmente ele deixa a desejar. Vamos esperar que o Silvinho ali acerte ali o posicionamento dele, ele tem que ficar realmente mais atrás, tanto para a saída de jogo, como também na hora de recompor. Ele é um jogador lento, então ele tem que ficar mais lá plantado, né? Ele provavelmente não deve praticamente passar ali do meio de campo, né? Deve ficar sempre ali próximo, né? Porque se ele chegar na área do adversário, ele não consegue voltar mais. Mas é aquele negócio, tem a cobertura também, os laterais às vezes ficam mais para fazer essa cobertura. Então tudo isso é treinamento, pessoal. Mas vamos acreditar no Coringão. Eu estou muito confiante na vitória hoje, mesmo com esse esquema maluco do Silvinho aí, meio suicida. Mas eu acho que ele deve saber o que está fazendo. Eu confio na vitória. 3-1 Coringão. Vamos lá, nação corintiana. Timão na veia e vai Corinthians!